vai dar início à palestra da nossa assistente social Renata Rios. Ela trabalha no GAT, no Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público. Não apresentei, eu sou Cristiane Pereira, sou subcoordenadora do Grupo de Apoio Técnico de Justiça. A Renata Rios vai falar sobre Sistema de Assistência Social, parâmetros básicos para a estruturação da rede e execução de serviços. A Renata, profissional super qualificada, graduação em Serviço Social e mestrado em Serviço Social pela UFRJ. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da palestra, da troca de informações, vai ser uma tarde muito proveitosa. Vou passar a palavra então a ela. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Vou ficar aqui embaixo, gente. Vocês que estão aí no fundinho, se quiserem ficar mais perto, nós somos pouquinho. Se não quiser, pode ficar à vontade. Mas acho que hoje é mais uma conversa, aproveitar que nós estamos assim, num grupo pequeno. O grupo, tem um outro grupo nos assistindo, mas aqui estamos em poucos, então a gente vai avançando na fala. O preparado está até grande, mas aí, na medida do que quem quiser fazer uma intervenção, tirar uma dúvida, se comunicar pelo meio do caminho, fique à vontade, a gente vai trocar. Não sei se, acho que a maioria aqui eu conheço e me conhece, né? Então, vamos ficar todos à vontade. Vou falar do SUAS, vou aproveitar também e pedir desculpa pelo atraso no início. A gente estava aguardando a instalação do equipamento de filmagem. Vamos falar do SUAS, embora perceba que aqui são profissionais que já conhecem o sistema, profissionais que já trabalham, né? A proposta era de fazer uma discussão de parâmetros básicos, então a gente vai dar um apanhado geral em noções, sem aprofundar demais. O tempo não permitia a gente adentrar demais em questões muito específicas dos serviços, tal. A gente vai tentar trabalhar tanto no que toca a estruturação da rede, né, aqui, quanto especificamente as unidades, o funcionamento das unidades. Me adaptando com uma coisa, um passador que não é meu. Não é demais lembrar, né? Tem estudantes? Não. Todos profissionais. Tem um estudante, duas. Os demais são profissionais, todos assistentes sociais, à exceção do colega que está ali atrás. Então, assim, os assistentes sociais todos, claro, né, não é demais, mas também não é demais a gente retomar que antes a assistência tem um histórico anterior ao SUAS, é uma política histórica que, não como política, mas que tem uma trajetória que antecede ao SUAS, mas uma trajetória não qualificada, digamos assim. Então, o SUAS marca um momento de qualificação dessa política que é muito relevante para quem trabalha com ela hoje, consegue perceber essa diferença, principalmente porque antes a gente tinha esse quadro de preponderância de iniciativa privada, quase sempre de caráter tutelador, assistencialista, né, com ações muito pulverizadas, muitas vezes sobrepostas, em atendimentos pontuais, numa relação de instabilidade de recursos, o que fazia com que as ações assistenciais retrocedessem muito ou não tivessem garantia de continuidade, e uma ausência de regras quase absoluta, naquele melhor estilo, faça como quiser. Né? E com o SUAS, a perspectiva era de superar esse histórico, passar por uma perspectiva onde o Estado assumisse a responsabilidade da execução da política, onde as ações pudessem estar organizadas num sistema mais estruturado, no caso do SUAS, hierarquizado, e onde os serviços ganhassem uma lógica de continuidade com uma retaguarda que permitisse essa continuidade dos serviços, e aí uma retaguarda de gestão para organizar a política pública, também uma retaguarda financeira, e a partir daí a gente tem a criação dos fundos, que são hoje uma modalidade de
repasse de recursos que garante a continuidade do serviço na medida que é um repasse automático, né? Que a gente chama de fundo a fundo. Se alguém sentir necessidade, a gente faz uma explanação a respeito. Todo mundo conhece? Sim. Falar do fundo? Né? A gente não vai entrar na questão do financiamento assim, mais detalhadamente, embora essa seja... Boa tarde. Embora essa seja uma questão urgente da hora para ser dita, né? O Fundo de Assistência Social é uma unidade, né, gente, orçamentária. As políticas, tal qual a saúde, a educação, algumas políticas têm previsto fundos financeiros, que é uma conta, uma unidade de orçamento, onde o dinheiro daquela política é direcionado, e a partir do SUAS, o repasse da assistência social começou a ser garantido por esse fundo. No caso da assistência social, é o Fundo Nacional de Assistência Social. Cada esfera de governo tem o seu fundo. Então, a gente tem, no âmbito da assistência, o Fundo Nacional de Assistência Social, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal. E se chama repasse fundo a fundo quando essas esferas repassam dinheiro automaticamente. Então, o governo, a NOB estabeleceu, e no âmbito do SUAS está previsto um financiamento pactuado pelas esferas de governo. Então, depois, mais à frente, a gente vai ver isso mais detalhadamente. Então, cada esfera de governo é responsável por alocar determinada parcela de recursos nos fundos de assistência social. Então, o que cabe ao governo federal repassar aos municípios, ele passa direto da conta do Fundo Nacional para a conta do Fundo Municipal. O que cabe ao governo federal repassar aos estados, ele repassa direto da conta do Fundo Nacional para a conta do Fundo Estadual. A conjuntura atual tem prejudicado essa transferência ser tão automática. O Estado do Rio de Janeiro não está repassando há muito tempo, não está cumprindo com a sua responsabilidade de repasse automático de recursos para os municípios. O governo federal também tem tido atraso dos repasses, tanto para o Estado quanto para os municípios. Isso tem impacto muito significativo na qualidade da execução dos serviços. Então, a gente vai ver lá na frente o município fechando unidade, demitindo equipe técnica, porque o recurso não está entrando. Mas a gente aqui está tratando em regra, e em regra que os repasses aconteçam automaticamente na modalidade fundo a fundo. E aí o SUAS se estrutura, a gente escuta e percebe que os textos que lidam com assistência social, eles sempre fazem um prólogo dizendo que o SUAS o Sistema Único de Assistência Social, é um sistema único, descentralizado, hierarquizado e participativo, por meio do qual a assistência social é materializada. Cada uma dessas palavrinhas, elas trazem implícito toda uma diretriz, um princípio, um eixo que estrutura esse sistema. É importante lembrar sempre que o SUAS é um sistema único porque ele estabelece uma mesma diretriz, um mesmo princípio, normas gerais, conteúdos técnicos únicos para todos os municípios, para todo o território nacional. Também é descentralizado porque foi pactuado responsabilidades diferentes para cada esfera de governo, e cada esfera de governo deve contar com um comando único, e aí se chama de comando único o fato de haver um gestor estadual, um gestor nacional, um gestor municipal de assistência social responsável por gerir aquela política na unidade, na esfera de governo onde ele está situado. Então, deve existir obrigatoriamente uma secretaria nacional, uma estadual e uma municipal responsável por gerenciar a política pública de assistência social. É comum a gente perceber uma associação. A gente encontra por aí secretarias de desenvolvimento social, trabalho, direitos humanos, não sei o quê, né? Não há uma vedação explícita quanto a isso, mas há uma obrigatoriedade de que algum órgão municipal
seja responsável por gerir a política de assistência social dentro das normas que estão postas para essa política. E esse órgão é o único que tem o poder de gerenciar. Ele tem que ser público. Então, a Secretaria de Assistência Social é quem faz a gestão da assistência social no município. Não pode ser feito pela Santa Casa de Misericórdia, ainda que ela seja a unidade ou a entidade mais histórica, mais antiga no município. Isso não pode acontecer. A gestão da assistência social tem primazia do Estado. Ela não pode ser repassada para entidades privadas. É também um sistema hierarquizado, porque para superar aquela lógica antiga de pulverização, diversas ações sendo feitas por diversas entidades, o SUAS tem uma estrutura organizacional. E aí, lá na estrutura dele, ele prevê ações, serviços, benefícios, projetos de proteção social básica, serviços de proteção social especial, com 2 níveis diferentes de complexidade. Então, ele tem serviço de proteção especial de média complexidade, serviço de proteção especial de alta complexidade. A gente não vai adentrar, né, no que é cada um, no detalhamento do que é cada nível de proteção. Isso é até acho que a maioria das pessoas que trabalham na assistência já conhece, mas é importante dizer que essa hierarquização dos serviços, ela organiza as ações para evitar sobreposições que antes eram comuns, né, recorrentes. Então, hoje se sabe que o CRAS é uma unidade de referência que tem atribuições específicas, e o CREAS é uma outra unidade de referência com atribuições que lhes são próprias. Eles não podem atuar de modo sobreposto, que significaria um desperdício de recurso e de tempo da política pública. É também, e esse talvez seja o ponto mais importante, um sistema único, descentralizado, hierarquizado e participativo. Participativo porque no âmbito da política de assistência social estão previstos controle social por meio de conselhos, de comissões e das conferências. Inclusive, quero lembrá-los que no dia 25 e 26 de outubro ocorrerá a Conferência Estadual de Assistência Social. Quanto às comissões, ali a gente sabe que começaram a ser previstas no âmbito do SUAS mesas de discussão, mesas de negociação, algumas comissões de trabalhadores do SUAS. São espaços onde, não tenho notícias, mas gostaria que tivessem comissões de participação de usuários. São espaços onde o controle social é exercitado, além dos conselhos. Então, como se vê, né, estabeleceu-se um sistema complexo, né, que muitos pontos não serão tratados aqui, porque a gente não teria fôlego, precisaria de diversos dias para destrinchar todo esse sistema. Mas a gestão do SUAS, ela se abre num leque que passa tanto pelo planejamento da própria gestão, pelos aspectos da gestão financeira, da gestão da informação, da gestão do trabalho, engloba instâncias de pactuação, aqui as CIBs e as CITs, para quem não sabe, chama Comissão Intergestores Tripartites, no caso do governo federal, e comissões intergestores bipartites, no caso do Estado. É uma comissão de gestores de assistência social que pactuam regras. Então, algumas regras que interferem na execução dos serviços, na partilha de recursos, nos editais de seleção, elas são deliberações retiradas dessas comissões, onde os gestores, em conjunto, pactuam algumas diretrizes para assistência social, digamos assim. Todo o complexo, a complexa organização do SUAS, ela envolve tanto as entidades privadas quanto as unidades públicas. Isso é muito importante ser dito, porque as unidades privadas não estão fora, elas estão sujeitas a toda a normatização, desde que elas sejam entidades de assistência social, elas estão sujeitas a toda a norma do SUAS. Envolve serviços, programas, projetos e benefícios, que é uma ampla gama de serviços, de programas, de projetos e benefícios. As entidades privadas, é comum a gente ver atuando na proteção especial de alta complexidade, com o serviço de acolhimento,
alguns centros-dias ou similares, a exemplo das APAs, das festalosas, centros de convivência. As unidades públicas envolvem tanto as unidades públicas de referência, que são os CRAs, os CREAs, centros de população de rua, mas outras unidades complementares e também de acolhimento, centro-dia, centros de convivência. E todo esse sistema está sujeito às instâncias de controle social, principalmente as deliberações dos conselhos. Aí, só para citar, citei ali o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa. E aí, nunca é demais lembrar, bem grandão, para ninguém esquecer, está lá escrito na norma, na Lei Orgânica de Assistência Social: qualquer que seja a ação pública ou privada no campo da assistência social deve observar as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A lei dá autoridade apenas ao Conselho Nacional de Assistência Social para deliberar no âmbito da assistência social. Então, o Conselho Municipal de Assistência Social pode fazer uma lei? Não. O Conselho Nacional é que tem que normatizar no âmbito da assistência social. O Conselho Nacional, contudo, dá algumas, a partir da sua competência, ele permite que as instâncias de pactuação, que são as CIBs e as CITES, deliberem a respeito de alguns aspectos. Mas, via de regra, o município não pode vedar ou excluir uma norma que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social a partir de um decreto do prefeito, de uma portaria de um outro órgão. Ou seja, está lá dito na NOB que tem uma estrutura de financiamento. A Secretaria de Fazenda não pode mudar a estrutura de financiamento do município, porque ela não tem competência para fazer esse tipo de coisa. Nós estamos introduzindo, tá, gente? Desculpa o prólogo longo, mas acho importante. Outro ponderamento que acho importante fazer é separar uma compreensão que às vezes se confunde entre equipamento e serviço. A gente nem sempre, na prática, consegue distanciar a compreensão do que é CRAS, do que é PAEF, do que é CREAS, do que é PAES. Isso vai se misturando e às vezes acontecem problemas de organização dos serviços dentro das unidades, porque faltou a compreensão de que a unidade é uma coisa e o serviço é outra. A unidade é a estrutura física, né? Muito mais que a estrutura física, ela tem também outras funções, mas, via de regra, é o espaço onde os serviços irão acontecer. Dentro desse espaço, que é o equipamento, que pode ser público ou privado, mas eu vou tratar aqui mais especificamente do equipamento público, dentro do equipamento público podem ser executados serviços, benefícios, programas e projetos. É mais comum que ali ocorram, se for uma unidade de referência, serviços, que são aqueles tipificados na assistência social. Mas pode ser que ocorram outras ações, inclusive é possível que ocorra, por exemplo, dentro do CRAS, uma ação que não é de assistência social, se houver a possibilidade da unidade emprestar o seu espaço físico para uma outra política pública. É possível que um dia o CRAS ceda um espaço físico sem comprometer o seu funcionamento para que ocorra uma atividade ampliada da rede de saúde de proteção básica. Não há impedimento que isso ocorra. O que não pode acontecer é entender que só porque está acontecendo uma coisa dentro do espaço físico do CRAS, aquilo também é um serviço de assistência social. Então, essa separação é importante a gente ter sempre noção para a gente não... Principalmente para poder... Porque isso se confunde na hora da execução dos serviços. Então, a gente... os serviços têm um conteúdo estabelecido que precisa ser respeitado, vamos ver isso mais para frente, mas às vezes fica tudo mais ou menos por ali, uma mesma equipe executa tudo, a partir de qualquer regra, porque a gente acha que tudo está no pacotão do CRAS. E não, cada serviço tem sua estrutura, cada programa tem o seu escopo, os benefícios, eles têm uma normatização diferente,
e essas coisas têm em comum o fato de serem executados dentro de uma mesma unidade. Outro apontamento importante é separar o que é serviço socioassistencial e o que é programa. Socioassistencial já dá a pista que a gente está falando de serviços no âmbito do SUS, porque tem serviços, não precisa dizer, da cultura, da política de educação, né? Serviço não é uma coisa própria da assistência, mas serviços socioassistenciais são aqueles tipificados no âmbito da assistência social. Os serviços, eles têm como pressuposto o fato de ser uma oferta continuada, que acontece sem interrupção. Isso difere eles dos programas, porque os programas, eles costumam ter objetivo e tempo definido, preferencialmente eles existem para qualificar o serviço, ou para dar suporte ao funcionamento de algum serviço. Para o SUAS, optou por privilegiar a execução de serviços, partindo do princípio de que a política precisava de ter continuidade. Então, todos os programas, os projetos que são estabelecidos no âmbito do SUAS, eles têm um caráter complementar aos serviços, porque para vencer, para tentar superar uma lógica antiga de fragmentação que já vinha ocorrendo no âmbito dessa política. Então, a exemplo de serviços são o PAIF, o serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, os serviços de acolhimento familiar ou institucional, todos aqueles que estão previstos na tipificação nacional. E os programas, e aí programas bem diversos, tem o programa Bolsa Família, o programa SUAS Trabalho, o programa BPC na escola, diversas outras ações que acabam ali atravessando, eles ficam funcionando em paralelo a outros serviços. Ali, esse desenho é a capa da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. É uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social de número 109. Essa é a resolução que estabelece quais são os serviços socioassistenciais que podem ser desenvolvidos nas unidades de assistência social do Brasil. Nenhum outro serviço pode ser desenvolvido que não aqueles ali, pela assistência social. Eles devem ser prestados nos termos exatos do que está posto nessa tipificação. Lá tem a tipificação, descreve todo o conjunto de ações que deve compor o serviço, a equipe técnica do serviço, como deve ser o espaço físico ideal para a oferta daquele tipo de serviço. Tá bem desenhadinho o que compõe o serviço em específico, e os municípios têm que executar nos termos do que está ali. Não é permitido ao município alterar a nomenclatura do serviço. E é o que mais acontece. O serviço chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mas lá no município chama Idoso Feliz, né? Ou no outro município chama Dança da Tia Cleusa, no outro município é Alegria das Crianças. Não, acho que isso não pelas carinhas, dá para ver que é uma realidade recorrente. Os municípios apelidam isso. Por que não pode? Não é preciosismo, né? Não é detalhes da política. É porque o sistema é único e ele precisa ser reconhecido em todo o território nacional. Uma família que mora em Campos hoje e frequenta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, quando ela se mudar para o Paraná, ela quer reconhecer o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no Paraná para ela poder acessar a política, sabendo do que se trata, o que ela vai encontrar naquela oferta. Era uma forma de dar unidade e de nivelar as ofertas em todo o território nacional, o que é um esforço, assim, um desafio que a gente ainda não conseguiu alcançar, mas que já tem avanços. E quando os municípios desrespeitam a nomenclatura estabelecida, isso a gente dá passinhos para trás. Mais do que o reconhecimento da população, tem a importância, isso também diz respeito ao controle social e a fiscalização. Então, se o município, na sua peça orçamentária, ele faz o orçamento municipal e ele não respeita a nomenclatura específica do serviço, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Conselho, um grupo de usuários que se disponha a estudar o orçamento municipal não vai conseguir reconhecer se o vovô feliz escrito lá
é o serviço de convivência, e se o dinheiro que está aplicado é de fato o que o município recebeu para aquela finalidade. Então, o orçamento fica uma coisa que a gente não consegue compreender, os planos, de um modo geral, ficam inelegíveis para a população e para os órgãos de controle social e de fiscalização. Então, a nomenclatura está posta na tipificação, ela precisa ser respeitada. Outro aspecto é que tanto as entidades privadas de assistência social quanto os municípios, eles não têm autonomia para criar serviço, nem muito menos criar. Eles podem criar projetos ou programas específicos, mas eles não podem criar um programa ou um projeto que se sobreponha aos objetivos de um serviço já tipificado. Então, se tem lá um serviço que prevê o acompanhamento familiar, ele não pode criar um programa ou um projeto novo para fazer a mesma coisa, né? Isso é mau uso do recurso público. Então, para a gente também, na nossa ação, ter olhos para não reproduzir isso, e quem trabalha com fiscalização, muitas pessoas que são do Ministério Público, ter olhos para isso também quando a gente vai visitar uma ação em específico que não se sabe muito bem o que é, e que a gente se depara, percebe que a gente está num protótipo de PAIF, com outro nome, por exemplo, né? E isso tudo, quando identificado, precisa ser orientado e ser também comunicado ao Conselho Municipal de Assistência Social, que tem a atribuição de acompanhar essa política. Acabou a introdução. Vamos ao que interessa, né? Alguma pergunta até aqui? Algum ponto? Alguém quer? Então vamos lá. A gente começou dizendo que ia apresentar parâmetros básicos para a estruturação da rede. Uma coisa difícil hoje é a gente conseguir saber quantas unidades o município deveria ter, como é que a gente sabe se o município precisa ou não de um abrigo. Né? Meu município não tem centro-dia, eu tenho uma impressão que deveria ter, mas como eu posso saber se de fato, né? Como cobrar quem está na posição de fiscalização? Então, trouxe aqui alguns elementos que ajudam, não vou dizer que a gente vai bater o martelo de que determinado município precisa de 3 CREAs, mas esses são elementos que ajudam a gente a refletir sobre a cobertura, se a cobertura existente é o suficiente, se as unidades devem ser ampliadas ou não. A 9, no artigo 17, a 9 é a norma operacional básica do SUAS, é uma norma que determina os princípios, diretrizes e toda a estrutura desse sistema. A 9, lá no seu artigo 17, estabelece: compete aos municípios executar os serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados, aqueles que estavam naquele livrinho verde que a gente mostrou anteriormente. Pressupõe-se desse texto que os municípios têm a obrigação de executar todos os serviços que ele tiver demanda. Esse todos os serviços que tiver demanda não está escrito desse jeito na 9. Mas se a gente compreender o princípio de universalidade que estrutura o SUAS, porque o princípio de universalidade diz lá que a perspectiva é de que a perspectiva é de fazer a cobertura ao máximo da necessidade, é atender quantas pessoas necessitarem de assistência social no município. Isso significa que, enquanto houver demanda, haverá necessidade por serviços de assistência social. Então, se o município, com base lá no princípio da universalidade, se é uma interpretação, claro que é passível de mais, acho uma interpretação bastante coerente, de executar todos os serviços que a cidade tem demanda, o importante, então, é a gente descobrir que demanda é essa. Para, não por acaso, para o reconhecimento da demanda municipal, a mesma NOB, operacional do SUAS, previu lá no seu artigo 20 que é obrigatória a realização de um diagnóstico socioterritorial. O diagnóstico socioterritorial é um levantamento que compõe o Plano Municipal de Assistência Social e, portanto, ele precisa ser feito a cada 4 anos. Então, o município, não há planejamento sem um estudo prévio anterior, né? Então, para reconhecer as características do que precisa ser avançado, o que tem de demanda, o município precisa fazer esse estudo anterior.
que a NOB chamou de diagnóstico socioterritorial, e a partir do diagnóstico feito, planejar as ações para atender as necessidades que ele identificou no plano municipal, também no plano estadual de assistência social. Ou seja, todo município deveria ter um diagnóstico socioterritorial. Não sei se todos têm. A realidade da fiscalização, na minha função lá no Ministério Público, tem demonstrado que o diagnóstico socioterritorial ainda é uma cabeça de camarão. Assim, ninguém sabe exatamente o que tem ali dentro, quando vem junto, quando não está junto do plano, ele é disperso. Não diz muito sobre a realidade da demanda municipal. Outra dica que ajuda no reconhecimento da demanda é porque todo município precisa estruturar um setor específico para tratar da vigilância socioassistencial. A vigilância tem lá, a NOB determina, a NOB descreve do que se trata a vigilância socioterritorial. Esse detalhamento pode ser encontrado nesses artigos 90 e 91, mas fiz aqui fui enxuta aqui, a grosso modo, a vigilância, só para a gente não adentrar, porque precisaria de outra palestra para tratar da vigilância, né? Mas, a grosso modo, a vigilância socioassistencial trata da organização municipal para sistematizar e analisar informações produzidas tanto pela execução dos serviços, quanto aquelas que estão disponíveis nas bases de dados do SUAS, e utilizar essas informações para subsidiar a qualificação dos serviços, o reconhecimento da demanda e a organização da rede socioassistencial. Então, executar a vigilância socioterritorial é o município organizar uma equipe, estruturar um setor com condições de fazer esse tipo de levantamento e olhar para a realidade municipal. Acompanhar os dados que os serviços produzem, todas as unidades tem instrumentos de coleta de dados. Essas atribuições seriam da Secretaria Municipal de Assistência Social e também do Estado. Porque, bom, quem está na prática sabe, muita coisa que a gente fala, inclusive desses programas, serviços, as pessoas não têm noção. Então, se não conhece. Então, tem coisas que a gente fala, os profissionais olham assim, até os olhos, aí você está falando, inclusive, se fala muito em projeto, né? Que até focou. Então, nós temos esse projeto, às vezes a gente nem sabe o que eles estão fazendo, está dentro do nosso, Exatamente. E aí acho que cabe a gente, todos os trabalhadores do SUAS, né? Não estou nem dizendo a gente, a colega aqui que representa também o Ministério Público, por isso eu estou falando da gente, né? A gente, Ministério Público, na função de fiscalização, mas também quem atua, todos os trabalhadores do SUAS têm o papel de se qualificar, por isso tem previsto também a qualificação permanente, e aí tem o programa Capacitar SUAS, outras obrigatoriedades do gestor de qualificar sua equipe para evitar esses equívocos. E a gente, quando se deparar com eles, procurar discutir a respeito com os colegas que executam também. Também é um outro problema. Estou falando que eu escuto muito isso. Esse Capacita SUAS, lá vocês recebem, foi capacitado, foi uma pessoa que falou 30 minutos, entendeu? Então, o município não é querendo falar, mas nós temos essa cultura sempre de, fazendo a gente feitinho. Está vendo? Não dá muito para levar o pé na mesa. Mas a gente precisa também, assim, não pode naturalizar a gente está num processo de implantação do SUAS. Embora a gente... Mas a maioria ainda tem aquela cultura de ficar atrás da mesa, esperando atendimento. Infelizmente, a gente tem um histórico de passividade na assistência, né, um histórico de atendimento pontual. Essa é uma lógica nova e é bastante complexa, se a gente for pensar, né? A estrutura de um sistema não é uma coisa simples. A exemplo do SUS, mas garantir que a assistência social é efetiva como política pública passa por essa complexidade, porque as políticas
né, elas têm muitos braços, né, de gestão, braços de financiamento. Então, a complexidade do SUAS é um jeito de garantir que a assistência se efetive como política pública, como direito mesmo, né? E a gente precisa de ser vigilante também para conseguir, porque é um processo, a gente está no processo, embora acho que hoje dá para dizer que o SUAS é uma realidade quantitativa, porque tem muitas unidades, é expressivo o número de CRAs que já existe no Brasil, é expressivo o número de entidades de assistência que já se reconhecem como integrantes do SUAS, mas a gente ainda tem muitos desafios de qualificação. E também muito recente, né? A colega está lembrando. As mais antigas que ainda passam por equipes também base. Exatamente. A gente tem até legislações conflitantes, porque algumas eram muito antigas, outras novas. A gente está num processo, sempre trocando o pneu com o carro andando. Então, a gente, mas acho sempre válido a gente ter olhos para o que parece ideal, né? Para o real, né? O que está posto, né? O que está na norma. Porque senão a gente só reproduz uma lógica antiga e ainda equivocada que não contribui para a assistência avançar na perspectiva de política garantidora de direitos. A gente fica naquela lógica de reproduzir atendimentos emergenciais, que não é mais o que a gente quer. Então, esse diagnóstico socioterritorial, algum alternativo que preveja para um período, com a metodologia a ser empregada? mais ou menos. A NOB, no artigo 20, detalha minimamente o que deve conter, né, no diagnóstico, mas é muito, muito superficial. Que eu conheça, ainda não tem uma resolução específica que detalhe, mas tem uma prática de capacitação. Então, alguns, no âmbito do governo federal, já começa a se discutir algumas questões no âmbito da orientação técnica só. Não tem determinação do que precisa ser. E aí, tanto a vigilância socioassistencial quanto o diagnóstico, botei separado porque o diagnóstico ele pode ser feito pela equipe de vigilância socioassistencial do município. Mas há municípios que ainda não estruturaram um setor de vigilância socioassistencial e eles contratam ou fazem uma parceria com uma entidade de ensino para o desenvolvimento do diagnóstico socioterritorial. Além desses, se o município não tem um diagnóstico socioterritorial ou tem um diagnóstico que não contribui muito para identificar a realidade do município, ou se ele, na sua estrutura de vigilância, não consegue ter dados assim, que sustente dizer se a cobertura dele é suficiente ou não, há uma pista pelo caminho. Existe uma grande rede de sistemas informatizados no âmbito do SUAS que possuem dados, estatísticas, informações detalhadas sobre o funcionamento da assistência social. A rede SUAS está prevista também na norma operacional do SUAS, a NOB tem artigos específicos e estabelece que a rede SUAS é uma fonte oficial de informações para assistência social. Então, trabalhar com dados com as bases de dados que estão previstas no âmbito do SUAS é oficial, é dizer que aqueles dados são reconhecidos como dados que alimentam uma política pública. Vou sinalizar só alguns deles, são diversos, que não caberia a gente ficar falando aqui. Mas um muito importante é o Cadastro Único dos Programas Sociais, o CAD Único, que não é um sistema específico do Bolsa Família. Ele possui um vasto leque de famílias cadastradas, famílias que são perfil para os serviços de assistência social. Lá se cadastram também, tem também no Cadastro Único famílias que se cadastraram para fins da tarifa social de energia, para o cadastro, para a carteira do idoso. Então, para cadastrar no Cadastro Único, são famílias com até 3, em via de regra, né, famílias que têm renda de até 3 salários mínimos. Então,
é um corte de renda, esse não é o fator preponderante, mas é um indicativo de que é um cadastro que tem também um volume de informações significativas sobre famílias que são público-alvo para a ação da assistência. Existe um sistema específico que chama SECAD. O SECAD é um sistema para extração de dados dessas famílias. Alguns desses sistemas eles não são abertos ao público, alguns são. Alguns só o gestor acessa com senha, outros têm informações bastante disponíveis, entrar, fuçar e conseguir aprender dali as informações que são relevantes para o planejamento. O SECAD, por exemplo, pelo SECAD você consegue informações socioeconômicas muito relevantes das condições de domicílio das famílias. Então, por exemplo, eu quero saber como saber se o município precisa de um centro-dia. A gente pode, de repente, identificar de um serviço de atendimento de proteção social básica no domicílio. É um serviço pouco implantado, muitas pessoas nem sabem que ele existe, e os municípios... E aí o município quer implantar, e ele quer saber onde é que está essa demanda de pessoa que precisa de atendimento no domicílio. No Cadastro Único e no SECAD, ele consegue ver, por exemplo, se tem um idoso dependente que mora na companhia de outra pessoa idosa que mora num local de acesso difícil, numa casa de segundo andar que não tem condição de acessibilidade. Então, essa pessoa está inviabilizada de acessar pode ser que exista, que essa pessoa esteja inviabilizada de acessar unidades de políticas públicas e seja um público para o atendimento domiciliar da assistência social. Estou fazendo exemplos soltos, mas para dizer que o que importa é a gente conseguir localizar nessas bases de dados as informações que vão dar suporte para um diagnóstico, para a gente saber se aqueles dados, a partir daqueles dados, qual é o serviço que a gente precisa. Um mais fácil de acessar, disponível com acesso livre na internet, chama Relatórios Mensais de Atendimento. Todas as unidades de referência de assistência social obrigatoriamente precisam fazer registro dos atendimentos mensais. Então, ela anota lá todo mês quantas famílias ingressaram no PAIF, quantas pessoas foram abordadas no serviço de abordagem social, quantas pessoas idosas em situação de rua foram abordadas, quantos atendimentos de idosos negligenciados foram feitos pelo CRES naquele mês. Então, mensalmente ela registra. Ao fim, ela registra num sistema e encaminha para o governo federal. Ao fim do ano, o governo federal faz uma compilação e coloca uma planilha na internet com a disponibilização desses dados. É claro que não é uma planilha simples, a gente tem que entrar, filtrar o dado, saber ler, mas nada tão complexo que não possa ser levantado. Então é possível saber, que o município saber quantas crianças vítimas de violência intrafamiliar foram atendidas no CRES no ano de 2014, por exemplo, 2015, ou num período de anos, e trabalhar aquela informação para alguma finalidade. Então, assim como é o RMA, tem lá o cadastro do SUAS, que é o CAD-SUAS, onde estão inscritas todas as entidades de assistência social públicas ou privadas existentes no Brasil. Então eu quero saber se em Magé tem um centro-dia disponível, seja público ou privado. Você pode entrar no CAD-SUAS e pesquisar se Magé tem abrigo, por exemplo. Eu quero saber se tem algum abrigo, se tem alguma unidade para atendimento à mulher vítima de violência. Você pode entrar lá no CAD, são filtros para fazer, isso é bem fácil, se escrever CAD-SUAS. Qualquer desses sistemas, se você jogar o nome no SUAS, no Google, ele já te leva para a informação. Além das bases de dados oficiais, todas essas, sinalizei aqui alguns pontos. Então, é possível a gente considerar nessas análises as estimativas populacionais, o censo do IBGE, a pesquisa MUNIC dos municípios. Pode-se considerar também, para fazer um diagnóstico socioterritorial, os volumes de denúncias e os casos que chegam de violação de direitos que chegam ao conhecimento da gestão municipal, e aí a gente tem o Disque 100, que todo mundo conhece, a gente tem os dados do Ministério Público, os dados do Sistema de Justiça.
as ouvidorias do próprio município e também dados sistematizados por equipes de outras políticas públicas. Então, a atenção básica, por exemplo, é super presente nos territórios onde os CRAS também atuam, e por que não perguntar se a estratégia de saúde da família não possui dados que possam contribuir nesse levantamento, as escolas, a rede de atenção psicossocial. Todo esse conjunto de informações é absolutamente indispensável para fazer análise de cobertura. Se a gente não conhecer a realidade municipal, a gente não pode dizer quantas unidades e que tipo de serviço ela precisa ter. Senão fica no âmbito do achismo. Essa questão da vigilância assistencial, ela tem como vincular esses dados? Tem. Porque não é interesse dela dizer que está faltando no município isso, aquilo. Não, óbvio, né? Parte-se do princípio da boa-fé do gestor municipal. É o caso eu não falei ali porque ele é mais conhecido, mas é o caso do Censo SUAS. Existe um censo que anualmente o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome faz sobre todas as unidades do SUAS, conselhos e gestão. Então, o município está na época de preenchimento desse ano, o município vai lá no formulário e informa como funciona o CRAS, quantas pessoas têm, os serviços. É detalhado, tem muitas informações. O município assume o termo de responsabilidade de responder a verdade. Se ele for pego na mentira, ou se percebe que ele respondeu questões que interferem, que são proibidas pelas normas de referência, ele tem os recursos de repasse bloqueados. Essa não é uma coisa tão relevante nesse momento em que eles não estão recebendo recursos, mas quando estão recebendo, a esperança que isso se regularize em breve, é muito impactante para o município deixar de receber recursos. E não só isso, a gente também precisa partir da perspectiva de que o gestor tem boa fé, não está ali para falar mentiras, porque também quando eles colocam nessas bases de dados informações que expõem as suas fragilidades, eles ficam passíveis a receber recursos, porque as partilhas, quando tem, por exemplo, um dinheiro para o governo federal ampliar o financiamento de abrigos, por exemplo, ou financiamento. Agora, recente, houve um levantamento do governo federal para financiar residências inclusivas. E aí ele foi a essas bases de dados e viu os municípios que tinham demanda e que não tinham unidade. Então, se ele sempre omite a demanda, ele está sujeito a nunca receber. Mas aí é interesse dele. Mas na hora de fazer isso daqui, para apresentar, é isso que eu falo. Não tem como. É uma questão de. É a fiscalização que a gente faz. É ir lá, ver se condiz com a realidade, se não condiz. Os órgãos de fiscalização têm esse papel, tanto a gente. Por isso tem um colega ali atrás que representa o Núcleo de Orçamento e Políticas Públicas, que foi recentemente implementado no Ministério Público. O GAT tem um trabalho no âmbito das políticas públicas também já de discussão, né, de ficar vigilante nesse universo, porque a gente sabe que, mas não tem nada que diga que o município não pode, ele pode burlar, colocar dados que não são reais. Mas acho que todas as políticas estão passíveis a isso, infelizmente. E aí, na hora de... Mais alguém? E aí, após feito o diagnóstico, depois que o município já tem alguns dados, né, para verificar se ele precisa ou não expandir o número de unidades que ele tem, algumas referências também são importantes para implantar unidades. Não há referência para todo tipo de unidade, mas para os CRAs e para os CREAs pelo menos tem. Então, hoje a NOB estabeleceu um teto e um piso para os CRAs. Então, hoje já se sabe que um CRAS deve ser implantado num território que tenha no mínimo 2.500 famílias referenciadas e no máximo 3.500 famílias referenciadas. E aí é um cálculo mesmo que tem que ser feito. Se o município percebeu, olhou o CadÚnico, olhou o censo do IBGE, fez um levantamento e percebeu que ele tem, esse município tem 20 famílias, um município pequeno, tem 20 famílias que ele considera que estão em situação de vulnerabilidade social ou em risco, que ele avalia que são um público
passível de requerer serviços de assistência social. E aí faz um corte de renda, um corte de não acesso a políticas, um corte de número de pessoas com deficiência, todo um conjunto de informações que, a fim de afunilar quem é mais ou menos essa família referenciada. Então, se o município acha que ele tem 20 famílias consideradas possível público para assistência social, ele vai trabalhar com esses dados para avaliar quantos CRAs ele precisa ter. Ele pode ter 4 CRAs para até 5.000 famílias referenciadas. Às vezes no município tem 20.000 famílias concentradas na mesma região geográfica. E aí ele pode colocar ali um CRAS para até 5.000 famílias, ou 2 CRAs para até 5.000 famílias no mesmo território. Ou se ele tem essas 20.000 famílias são espalhadas no município, tem uma certa dispersão populacional. Ele pode lançar mão de ter mais unidades para um número menor de famílias referenciadas. Ficou claro? Então, por exemplo, um município, vou botar número pouco para não me enrolar na matemática, um município com 10.000 famílias que demandam possivelmente assistência social. Ele pode ter 2 CRAs de referência para 5.000 famílias, ou ele pode ter um CRAS de referência para 5.000 famílias e 2 para 2.500 famílias. Não é dizer assim, todo CRAS tem que ter no mínimo, todo município tem que ter no mínimo um CRAS. Mas o número máximo não está estabelecido. Ele vai ajustar conforme ele pode ter mais do que precisa, do que os dados dizem que ele precisa. E não pode ter menos. O CREAS é a mesma lógica de cálculo, então, só que o CREAS tem uma capacidade de atendimento. Aí o CREAS não trabalha com número de famílias referenciadas, o CREAS trabalha com capacidade de atendimento. Então, um CREAS de município, um CREAS de menor porte, está previsto para atender até 50 famílias por ano, até situações por ano, situações de violação de direito, casos, digamos. Eu não gosto de chamar de casos, mas casos, chamemos. Ou para atender até 80 casos por ano, um de maior porte. Então, se percebe-se que naquele município, você foi lá, filtrou lá nos relatórios mensais de atendimento e viu que nos últimos 3 anos, a cada ano o município atendeu 300 casos de violação de direitos. Não adianta ele ter um CREAS para capacidade de atendimento de até 50 famílias. Aquele CREAS vai ficar sobrecarregado. Então, é ele pensar a sua demanda de violação de direito a partir dos números de atendimento que ele já tem, e os dados hoje lá, os bancos de dados já favorecem esse tipo de levantamento para ele avaliar quantos CREAS precisa ou não. E, além dessas referências, é ele olhar a realidade municipal. Então, tem município que tem distritos, tem municípios que têm áreas de difícil acesso. Então, vou citar um exemplo aqui do município de Barra do Piraí, por exemplo. Barra do Piraí tem alguns distritos, é um município até de grande porte, mas que tem alguns distritos. Um dos distritos é muito tomado pela atuação de facções criminosas. Califórnia. E aí muito tomado por atuação do tráfico de drogas. Naquela população, a população do entorno da Califórnia, do distrito de Califórnia, não consegue acessar as unidades que existem ali dentro, porque tem uma questão de deslocamento ali grave, de perigo para aquelas famílias. Então, não adianta o município estabelecer como uma área de abrangência para a unidade, para o CREAS de Califórnia, os bairros vizinhos, porque aquela população vai ficar sem cobertura de unidade de assistência social. Então, esses aspectos que são externos ao que está posto na referência também devem ser considerados. Esses aspectos eles vão ser considerados exatamente se você faz um mapeamento da demanda desse município. Porque quando você mapeia bem esse município, você consegue ver as peculiaridades e ajustar, pelo menos deveria ajustar de acordo com cada situação. Perfeito. Minimamente. Isso aí. É claro que também, aí a gente há de reconhecer que esse é o universo do planejamento, É partindo do zero, o município olhar para a sua realidade, e botar as unidades lá.
Isso não acontece, as unidades já estão postas, depende do imóvel que consegue, né? Aí não tem imóvel para alugar para o município, também não tem terreno, enfim, né? Aquela realidade que a gente já sabe, mas nada impede a reorganização, fechar uma unidade, diminuir o porte da que já existe quando ela está numa área. Então, se tem se na Califórnia, não sei se é verdade, eu vou fazer uma coisa hipotética, se no Distrito de Califórnia, que foi o exemplo dado, morassem, né, apenas 2.000 famílias, faz lá uma unidade para 2.500 famílias. Não precisa ser referência para 5.000, porque aquela unidade vai estar superestimada, desde que ela não vai atender quem é de fora. Então, são questões que o município tem que considerar. Fiz uma sinalização aqui para lembrar que, pelas orientações técnicas que o governo federal emite, famílias referenciadas são famílias passivelmente elegíveis aos serviços socioassistenciais que residem numa determinada área de abrangência. Então, o município vai fazer levantamentos, olhar as famílias que são passíveis de utilizarem serviços de assistência social, porque às vezes as unidades acham que as famílias referenciadas são aquelas que têm cadastro na unidade, ou que têm ficha lá, né? E aí tem um sumário social lá, alguém já foi lá uma vez e foi atendido. E aí fez uma ficha, tem lá um prontuário. E aí a gente diz quem é, esse CRAS é de referência para quantas famílias? Aí o município fala assim, 350. Por quê? Não, eu tenho 350 prontuários aqui arquivados. É equivocado. Aquele é o número de famílias atendidas, de fato, que podem não ser o número de famílias acompanhadas sistematicamente, né? Pode ser que tenha ali também arquivo morto, pessoas que já não estão mais no município. O município tem que conseguir separar, inclusive as equipes técnicas de fiscalização do Ministério Público também ter olhos para esse quantitativo, porque às vezes a gente acha que aquele volume de cadastro representa a totalidade das famílias que aquela unidade atende ou acompanha, e não necessariamente. Às vezes ela tem um volume imenso de arquivo morto, famílias que nunca mais voltarão a ser atendidas, né? E a gente precisa olhar isso. Sim? Alguém quer beber água pelo xixi? Dorme não, hein, gente? Vamos lá. Eu vou privilegiar sempre na fala, os CRAs, as unidades de referência, porque se a gente for, cada unidade obviamente tem suas particularidades, como são muitas, não dá para tratar de todas as unidades de acolhimento, né? Ficaria muito extenso. Então, trouxe aqui um exemplo, a gente falou lá de diferenciar serviço e unidade, né? As unidades, elas têm duas funções, digamos assim. Uma de realizar a gestão do território e outra a de ofertar os serviços socioassistenciais. Então, uma mesma unidade, muito provavelmente, vai ofertar mais de um serviço. No caso dos CRAs, pode ser que ele oferte minimamente o PAIF e um serviço de convivência. Mas eu quis trazer esse slide para chamar a atenção, para relembrar a importância da gestão territorial. Realizar a gestão territorial é uma competência do coordenador da unidade. Toda Unidade de Assistência Social tem uma coordenação. Essa coordenação tem responsabilidade, né, com a sua equipe, com cada equipe dos serviços que são ofertados ali, mas também com a administração da unidade, com as questões prediais, né? Dentre tantas outras atribuições, ela tem a atribuição de estimular a sua equipe a fazer, junto com o coordenador, a gestão territorial. A gestão territorial envolve muitas coisas, mas eu destaquei aqui. Primeiro, conhecer o território e identificar a demanda existente. E aí, chamando atenção para a importância da busca ativa. A busca ativa é uma metodologia interventiva, digamos assim, um método de intervenção que aparece nos diversos serviços. Então, vocês podem, de repente, estar se perguntando assim, mas a busca ativa não compõe o PAIF, não compõe o PAEF?
compõe. É uma metodologia, é uma forma de intervenção técnica que compõe diversos serviços. Mas ela também pode ser feita para conhecer o território, para identificar a demanda existente. É o que você estava falando, do município olhar para a sua realidade, né? E aí, como cada unidade tem uma área de abrangência, um recorte territorial definido, né? Ele compõe determinados bairros, ele atende até tal lugar. A unidade precisa saber o que existe ali, porque se ela não souber, ela não consegue se articular. E sem articulação, ela não consegue viabilizar o acesso da população atendida aos direitos que ela deve usufruir. Então, é impensável que um CREAS desconheça se no seu território de abrangência há delegacias especializadas, se um CREAS desconheça se no seu território de abrangência há focos de maior incidência de violação de determinado direito. Né? Um CREAS deve conhecer toda a organização do sistema de garantia de direitos, onde é a vara da criança, do idoso, onde fica o Ministério, no mínimo. Né? Quem são as equipes, qual é o fluxo que atende determinada situação. É o mínimo que se espera de uma unidade dessa. Então, se chegou uma criança violada, ela precisa saber, a partir dali, o que faz. Qual é o hospital que encaminha, quem é que recebe, para onde manda primeiro. Então, se não houver busca ativa para identificar essas situações, essas unidades, essa rede, se não houver articulação para fechar esses fluxos, para conhecer a forma de acesso, o município, a operação da unidade, a execução de serviços ali fica inviabilizada. Outro aspecto muito importante que diz respeito à gestão do território é sistematizar dados. Então, conheceu, estudou, já sabe qual é a rede local, tem que escrever mesmo, registrar por escrito, porque o profissional está lá hoje, amanhã pode não estar mais, mudou a equipe e tem que recomeçar o trabalho de articulação. Então, fluxo tem que ser por escrito, dado tem que ser por escrito. Às vezes a gente chega na unidade e pergunta quantas situações específicas de violação de direito foram atendidas nesse CREAS. Se não for um dos campos obrigatórios do registro mensal de atendimento, a unidade não sabe informar. E aí, como é que ela pode planejar a sua intervenção futura se ela desconhece seus dados de atendimento? Então, é sistematizar dados mesmo. E aí, sistematizar não só os dados que são específicos para o seu atendimento, quanto as demandas que chegam até ela, que não cabe à assistência social. Porque a assistência social, a gente vai ver mais à frente, também tem por atribuição dar voz à demanda da sua população. Então, se todo dia bate gente aqui pedindo atendimento psicológico, eu preciso registrar esse número, para depois eu ir ao gestor de saúde e dizer, olha, gestor, eu não faço atendimento clínico, mas eu recebo mensalmente 80 pessoas pedindo para fazer acompanhamento psicológico. Então, sistematização de dados. A gente sempre brinca assim, eu sei que a demanda é imensa e as equipes reduzidas. Então, a gente fica pensando assim, amanhã eu anoto, depois... E isso se perde e a gente vai passar o resto da vida trabalhando de bombeiro, apagando incêndio na unidade. O planejamento vem antes do desespero. Se tiver planejamento, talvez diminua os focos de incêndio para apagar. E aí, além da gestão territorial, tem também a oferta de serviços. A gente vai tratar desse ponto mais especificamente à frente. Mas eu queria chamar a atenção antes para três pontinhos aí, né? Primeiro, o planejamento. Todo serviço que vai ser executado precisa ser planejado antes. O município que vai fazer o serviço de convivência, ele tem que saber, primeiro, para qual público. Ele não é obrigado a fazer serviço de convivência para todos os segmentos populacionais. Ele não tem que fazer um serviço de convivência para idosos se ele não tem idosos naquele território de abrangência suficiente para aquela demanda, né? Ou ele não precisa... ele precisa organizar quais são as atividades que serão desenvolvidas em determinado período de tempo no PASF.
por exemplo, né? O pai executado no CRAS Y vai fazer no primeiro semestre que tipo de ações? Vai ter campanha socioeducativa? Quantos atendimentos coletivos? Com que temática? Tudo isso precisa compor um planejamento registrado por escrito, porque depois isso também se perde. E aí, só para reafirmar o que a gente já estava dizendo, sinalizei aí alguns pontos. Primeiro, dispor de um mapeamento organizado da rede local. O município as unidades precisam também dispor de listagens que permitam a identificação das famílias que são público-alvo. Então, a buscativa, ela tem que partir de algum ponto. A equipe não vai para a rua, assim, ao léu e fica onde que tem alguém precisando de assistência social. Tem um marco zero, né? Tem que partir de algum lugar. As listagens de beneficiários do BPC, as listagens dos beneficiários do programa Bolsa Família, a listagem das pessoas que buscaram um CAD único para requerer a diminuição da tarifa, porque elas têm pessoas dependentes, em caso que utilizam aqueles equipamentos. Nem sempre essas listagens vão sinalizar para o público da assistência social, mas a busca ativa é isso, é procurar e depois avaliar se aquele público encontrado era ou não o público do serviço. Se lembrar aqui que as atividades elas precisam ser programadas, tanto as atividades que compõem os serviços, quanto essas atividades de gestão do território. Então, precisa programar. Nesse semestre, eu acho que tem aqui profissionais de unidade de assistência social? Alguém, trabalhador do SUS que trabalha em CRAS, em creche? Em unidade de assistência. Tá. Porque eu estou falando, e às vezes vocês não vão se reconhecer. A unidade, ou quando equipe de fiscalização, né? É importante que a unidade saiba mais ou menos naquele período de tempo quantas intervenções ela vai fazer, quantas vezes ela vai a campo fazer buscativa, quantas reuniões de rede serão realizadas, quantas vezes ela vai buscar uma outra política pública para tentar negociar fluxo. Outro ponto indispensável é conhecer a capacidade de planejar as metas de atendimento e de acompanhamento, que é aquela velha história. A gente diz, quantas famílias você acompanha? Acompanho 15. Vocês têm por meta acompanhar quantas? Existe uma... Nunca sabe. Então é uma coisa que fica ali na medida do varejo, do que vai acontecendo. Isso não condiz com a perspectiva estruturante do SUS, de planejamento, né, de organização. Então, se o município discutir a partir das referências que já existem, então tem lá um caderno de orientações metodológicas do governo do estado do Rio de Janeiro para realizar acompanhamento familiar. Então, aquele caderno diz que ele está sustentado por uma resolução da CIB, que diz lá, o município deve acompanhar, a unidade precisa acompanhar 50% do número de famílias atendidas. E aí, como é que eu vou saber o número das famílias atendidas? Né? Para quantas famílias esse CRAS é referência? Então, um CRAS que é referência, por exemplo, porque aí existe uma normativa do governo federal que diz que uma unidade deve ter a capacidade de atendimento estimada em até 20% do número de famílias referenciadas. Você vê como tudo se encaixa. Então, um município que é um CRAS, que é uma unidade de referência para até 5.000 famílias, ele tem a capacidade de atender até 20% ao ano. Então, ele vai atender, estima-se que ele vai atender até 1.000 famílias por ano. Dessas 1.000 famílias, pelo menos 500 deveriam ser acompanhadas. É um número elevado, eu acho, uma estimativa para cima. Ainda mais se for considerar uma perspectiva de acompanhamento sistemático. Mas essa mesma normativa que disse que era até 50%, deixou claro lá de que consideraria acompanhamento pelo menos as famílias que voltassem a ter contato com o técnico
4 vezes ao ano. É justo. Se você for pensar, gente, como é que você pode chamar de acompanhado uma família que o técnico volta a atender 6 meses depois? Não é coerente. Então, considerar que pelo menos a cada 3 meses uma família voltará a ter contato com um técnico, seja qual for a abordagem, mas vai voltar a ter contato com uma equipe técnica, é razoável. Então, essas estimativas nas nossas análises de fiscalização, ou para quem está lá executando de fato o serviço, devem ser consideradas. E aí trouxe aqui um quadrinho, muito a título de exemplo só, que está lá escrito na norma, né? Norma Operacional Básica do SUS, artigo 1º. A política de assistência social, eu cortei ali, então o texto ficou meio torto. A política de assistência social tem por função a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos. A proteção socioassistencial, ela se materializa muito por meio das ofertas próprias dos serviços, quando a gente atende às necessidades mais imediatas. Então, aqui são três pontos, né, 3 grupos de intervenções que um pouco materializam essas funções da assistência social, tanto de defesa de direitos, quanto de vigilância, quanto de proteção social. Do ponto de vista das intervenções que existem para atender necessidades mais básicas e imediatas, a gente tem os abrigos, a oferta de cuidados em unidades como centro-dias, por exemplo, a oferta de benefícios eventuais, de alimentação, de kits de higiene, o atendimento nas situações de calamidades, a viabilização de documentos. Todos esses aspectos são intervenções clássicas na assistência social, a política tem fluxo, tem estrutura para fazer, os profissionais sabem um pouco encaminhar. Então, isso não sei se isso é uma compreensão só minha ou se vocês concordam, mas essa é uma realidade na assistência social. As unidades conseguem viabilizar, via de regra, né, documentação, benefícios eventuais para atender situações de emergência, o mínimo quando se trata de garantia de condições de vida digna. Isso aqui até que acontece. Quando se trata das intervenções que são voltadas para viabilizar acesso a direitos, sinalizei ali algumas também. Informações e orientações, encaminhamentos que deveriam ser monitorados, encaminhamento para a rede de outras políticas, articulação com outras políticas de definição de fluxo, mapeamento da rede de serviço, postura mais ativa para se relacionar com esses outros serviços, porque isso também acaba sendo uma realidade, mas essa é uma realidade mais prejudicada. As equipes, porque precisa da relação com as outras políticas, não é algo que a assistência possa fazer sozinha. Tudo bem, mas também porque, pelo menos no processo de fiscalização, a minha percepção é de que há certa passividade das equipes. As equipes não buscam por isso. Claro que há muitos elementos que têm a ver com isso, né? Tem, claro, falta de estrutura, falta de recursos, carro, muitas mediações atravessam essa fragilidade aí das equipes. Mas também há certa passividade, também há dificuldades de articulação institucional mesmo, dos gestores assumirem o seu papel de ir lá e buscar o outro gestor para negociar no nível acima do que os coordenadores de unidade conhecem. E outro grupo de intervenção que tem a ver com as funções da assistência social, esse até botei em vermelho, berrando, porque esse está muito distante e eu acho que é o que a gente precisa ainda percorrer para tentar fazer mais. E aí, que é o de defesa e fortalecimento dos direitos. A gente estimular a participação dos usuários do controle social, promover ações comunitárias, promover atividades de reflexão e de debate coletivo na sua área de abrangência, dar visibilidade às demandas da população que ele atende, que a assistência não pode atender, apoiar formas de organização dos usuários. Não estou falando aqui que em tempos de discussões sobre
unidade com partido ou sem partido, né? Não estou falando aqui que toda unidade de assistência social vai virar como é o nome daquela? Uma grande assembleia, né? Mas a assistência social tem por função legal, está escrito na lei, na LOAS, está reafirmado no nome, de promover a defesa e o fortalecimento dos direitos, e precisa buscar formas de fazer isso. Estou dizendo isso, chamando a atenção para esse ponto, porque a realidade da fiscalização tem me mostrado que é raríssimo uma unidade de assistência social realizar, por exemplo, ações comunitárias. É raríssimo unidades de proteção social especial realizarem atividades coletivas. Elas sempre trabalham no âmbito da intervenção individual. Inclusive, CRAS e CREAS também, pelo menos na nossa região, que são serviços que, como estão ambas no SUAS, poderiam começar muito mais para as atividades. E o que você falou lá no início, para uma não sobrepor a outra, quando elas não conversam, às vezes acontece isso. Ou elas fazem, cada uma, duas fazendo a mesma coisa, ou não fazem porque já passei para ele e eu não tenho nada a ver com isso. E aí vou dar um exemplo, né? Numa reunião com uma promotoria de justiça recente, o promotor de justiça discutiu um caso. O fato era uma pessoa idosa residindo numa casa com precaríssimas condições estruturais, uma pessoa dependente que só tinha sem referências familiares e que um vizinho auxiliava no cuidado. Essa pessoa só tinha um vizinho, e o vizinho, a vizinha no caso, trabalhava, então só tinha o horário da manhã e da noite para oferecer algum cuidado para essa pessoa. A pessoa passava todo o dia só, elevadíssima dependência, então usava fralda, aquela pessoa então passava ali boa parte do período do dia com fragilidade, com questões, demandas urgentes não atendidas, né? Inclusive a moradia não tinha água encanada, não tinha acesso à água, né? Caso grave, nada tão raro. Temos aqui 2 promotores de justiça presentes, nada que não apareça com frequência para o Ministério Público. O Ministério Público, aí o processo estava instruído com 2 relatórios técnicos da rede de serviço, do Poder Executivo. O município local onde a pessoa morava mandou 2 relatórios. Um era do PAD, da Saúde, Programa de Atendimento Domiciliar, e o outro era do CREAS. Meu coração se abriu de esperança, porque eu pensei, aquelas unidades, né, tomaram providências, ainda que o CREAS não pudesse resolver a situação da moradia, ela precisava fazer um encaminhamento monitorado, ou se articular com a rede de serviços, ou, né, na pior hipótese, ela precisava dar visibilidade à demanda daquela senhora. Alguém precisava saber que aquela pessoa existe ali. Essas unidades fizeram somente relatar o caso para o Ministério Público tomar providências. Eu não estou aqui, não é porque não há unidades de assistência social presente, que como se a gente estivesse, né, apontando o dedo à falha alheia. Não é isso. Essa é uma realidade. Eu te digo que a realidade de São Gonçalo, os casos quando caem são os casos que foram encaminhados pelo Ministério Público. Há uma inversão, né? A porta de entrada tem que ser sua, né? A realidade é exatamente essa. Eu sou da promotoria em Resende. E assim, o que acontece é que a demanda vem para a gente de outra forma. Se a gente encaminha para o CREAS, a resposta que a gente tem do CREAS é que isso não é demanda de CREAS, que não cabe ao CREAS fazer esse tipo de intervenção. E eu já cheguei ao absurdo de receber de um equipamento, né, encaminhando aquela situação para que o Ministério Público faça o estudo social do caso. Então, efetivamente, a estrutura da minha comarca, que eu posso dizer, ela não existe. Ela não existe. Um não conversa com o outro, nem os equipamentos, eu trabalho com saúde mental, eles não conversam entre si, e é uma situação assim que eu não consigo nem acreditar. A gente não consegue, às vezes,
ser atendido, porque até o atendimento se encerra às 14 horas, né? O que não é permitido, a gente vai ver mais à frente. Ele se encerra às 14 horas, tudo que eu mando para qualquer órgão de equipamento, eu tenho que mandar via TENAI, eu já desisti, não mando pelo correio, porque o correio volta, porque ele chega lá depois das 14 e os órgãos já estão fechados. Enfim, essa é uma realidade. A demanda acaba sendo pra gente, pro Ministério Público. Sobre o CREA de Resende. Resende. Residência, né? Sobre de Resende. Que bom. Nós queremos os dois. Assim, realmente as questões lá, assim, eu não tenho ideia. Eu levo o tempo. Você acompanha a equipe técnica? Eu sou gestor, assim, no CREA de Resende, divide por demanda, não é por área. Então, a minha demanda é medida protetiva, suposto abuso e LGBT. Então, tem equipe, tem técnico que tem idoso, PCD, tem técnico que está com itinerante, né, que são as áreas rurais e atende todos os casos, e tem técnico que está com uma direção superativa. Lá, então, é por demanda. E lá tem essa questão do horário, né, que foi uma questão administrativa, né, que determinou e que ontem estava em audiência concentrada e o promotor já informou que isso será mudado até o fim do ano, ele vai solicitar, enfim, lá não sei porque administrativo não cabe no caminho, né, conseguir chegar até lá. Então, realmente, talvez tenha essas questões de correio não chegar, porque se não tem ninguém lá, ele vai devolver a questão. Mas existe uma articulação entre as redes, não é a excelente, mas, entre os CRAs, eu pelo menos consigo fazer a articulação, pelo menos os casos que eu atendo. Então, eu estou conseguindo fazer a articulação em todos os CRAs e a saúde mental, especificamente no meu caso, é a CAPSI. Então, lá, pelo menos, funciona essa questão do CAPSI, né? Que eu tendo criança e adolescente, tem CAPSI, às vezes CAPSAD, não estou vendo muita dificuldade, não. Pelos relatos que eu tive da equipe técnica que estava lá, já teve umas. Assim, né? É público, né? Então, lá tinha muitos comissionados. As equipes eram formadas exclusivamente comissionados. Então, com o concurso público, teve essa mudança, foram saídos dos comissionados, entraram todos os concursados, não todos os concursados, entraram todos os concursados. Então, a gente está tentando se equilibrar, se adequar, conhecer. Mas, assim, como estou falando, não é perfeito, mas a gente consegue se articular assim. Não, sem dúvida, assim. Eu acredito que poderia, não estou nesse meio, mas acredito, não sei se às vezes essa relação de mandar para o Ministério Público, de repente na cabeça de que quem faça o relatório é no sentido de que assim, vocês têm mais autoridade para estar viabilizando de forma mais rápida. Né? Porque assim, você vai dar aquela autoridade para o prefeito e ele tem que dar o jeito dele. Perfeito, Elaine. Eu vou até fazer um comentário a respeito, assim, de fato, não é. Na verdade, algumas coisas passam por essa relação, né? Por isso, a gente, no caso o GAT, né, tem feito esse esforço, o que a gente sabe até que esse movimento de capacitação da rede não é atribuição do Ministério Público, é atribuição da própria rede. Mas, esquecendo isso, o Ministério Público tem feito um esforço de circular nas regiões. A gente agora, em novembro, vai para Itaperuna, tem ido para o interior fazer essa mesma discussão com profissionais da rede, porque a gente sabe que essa troca favorece. O que acontece muitas vezes é que o profissional não tem respaldo dos gestores para determinadas soluções, né, para buscar resolver situações e ver no seu momento do desespero, no Ministério Público, um parceiro para dar resposta a algumas questões. O problema é que é compreensível esse movimento, né? O único problema é que a gente gera um efeito bumerangue, porque aí bate no Ministério Público, o Ministério Público manda para o gestor, porque o Ministério Público não tem competência, às vezes, em alguns casos, para intervir. Ou a intervenção passível é acionar o Poder Executivo, que foi quem mandou a demanda. Então, a gente fica nesse círculo que não... E o usuário... Não, o processo, por exemplo, o caso que eu citei aqui de exemplo, ele já estava há uns 3 meses o processo rolando.
Só que para uma pessoa que está com uma necessidade básica não atendida, 3 meses é muito tempo. Então, às vezes, é mais jogo pegar o telefone, conversar com a rede, tentar buscar uma estratégia que seja no seu nível no nível que você acessa, acionar o gestor se você é equipe técnica. Se a última instância é buscar o promotor de justiça, talvez buscar o promotor de justiça da região, que tem atribuição para o caso em que você trabalha, para discutir um fluxo, para conversar a respeito das demandas. Quando eu mando para o Ministério Público, quando eu não mando, o que adianta? Né? Se for para mandar, eu mando por qual caminho, por qual canal. Essa é discussão sem fim, né, gente? Esse ponto que a gente chegou é uma discussão sem fim. Eu acho que é interessante. Interessante. Do fluxo. Eu presenciei duas situações, né? Alheias a mim, nem foi eu que providenciei nada. De uma idosa que ela estava lá na instituição, e aí devido ao relato da família, né? Por morar em Inhaúma, aí acho que você foi a promotora, ela de meio, nem por conta de dinheiro ou não, encaminhou a idosa para o Cristo Redentor, isso já tem alguns anos, porque ficaria próximo à filha, né? A irmã ou a filha, uma coisa assim. Então, tipo assim, eu falei, nossa, acho que lá nem tem vaga, mas eles receberam. E o outro caso, e aí eu recebi, foi que a promotoria lá de Caxias tinha um idoso em situação de risco, vulnerabilidade. A prefeitura de Caxias, ela não tinha abrigo, o abrigo que ela tinha estava interditado, fechando. E aí a promotora foi e falou, então você pague uma instituição para esse idoso. Foi isso que aconteceu, né? O idoso foi lá para uma instituição e a prefeitura pagava para ele estar lá. Porque, a gente falou lá na frente, o município tem a obrigação legal de ofertar todos os serviços para os quais existe demanda. Havia demanda de acolhimento e o município não cumpriu sua obrigação então, o que o Ministério Público poderia fazer era não pegar a idosa e conseguir uma vaga para ela. Acionar judicialmente a justiça para fazer com que o município cumpra com a sua obrigação legal, porque o que o Ministério Público pode fazer, a sua atribuição é de verificar o cumprimento da lei, não de dar resposta à situação primeira, imediata da população. Essa é uma responsabilidade do Poder Executivo. Então, essa compreensão mais macro, digamos assim, que é importante a gente difundir entre os colegas que trabalham, para a gente poder, sempre no caso, na hora do desespero, existe uma rede. Nem sempre a rede tem limite, nem sempre ela atende, nem em alguns casos é necessário uma intervenção de outras instâncias, mas existe uma rede, inclusive a rede de defesa de garantia de direitos não contempla só o Ministério Público, né? Há a defensoria, há os conselhos, toda uma estrutura em que a equipe precisa também atirar para todos os lados. Acho que, inclusive a gente, vou falar aqui pelos colegas que são a equipe técnica do Ministério Público, a gente tenta fazer essa vez pedagógica de explicar isso sempre nas equipes. A colega até falou. Então, eu botei todo esse universo aqui, estou me adaptando a esse negócio, todo esse universo de coisas. Aqui não estão todas as formas de intervenção, há muitas outras, né? Porque o universo é amplo mesmo, mas botei tudo isso para a gente conseguir perceber que a gente tem sido pouco proativo e tem trabalhado pouco na perspectiva preventiva. Então, o SUAS, embora o SUAS tenha uma perspectiva mais ampla, a prática da assistência social ainda é um pouco restaurativa. A gente ainda trabalha um pouco na emergência, na situação que já apresentada. A gente não está se antecipando às violações de direito. Estou generalizando. É óbvio que muitas equipes estão conseguindo desenvolver suas atribuições. Mas, de um modo geral, da minha percepção, a partir das fiscalizações que realizo,
é de que a gente ainda precisa avançar na perspectiva de prevenção e num caráter mais proativo no âmbito do SUS. Só que tudo isso passa por condições de trabalho, né? A gente falou aqui, a equipe não tem carro para ir lá, tem equipe que não tem telefone, não consegue ligar para a rede, não pode sequer acionar o Ministério Público, ainda que fosse errado fazer, porque não tem como imprimir um ofício. Então, é importante a gente não naturalizar as limitações da rede de assistência social, porque elas são históricas. A gente está acostumado com uma política pobre para pobres. A política pública é para todos. A política de assistência social não deve ser pobre para pobre. É uma política tal qual as outras, tem suas necessidades financeiras, precisa de ser planejada a partir do que ela tem que atender. Então, a gente não naturalizar essas limitações físicas, de estrutura, de recursos, é a gente reconhecer qual é o recurso que tem que ter para a gente poder cobrar. Eu visitei um CRES agora semana passada, a denúncia que chegou ao Ministério Público é de que não tinha equipe. E aí outros órgãos de fiscalização já tinham ido sobre verificar essa denúncia, que foi para muitos órgãos. Quando eu cheguei, a coordenadora, que já tinha sido... A primeira coisa que ela falou, minha equipe está completa. Aí, depois, no transcorrer da fiscalização, a gente vai em vários... Eu não fui primeiro pela equipe, não. Vamos fazer outras questões. E toda hora ela dizia, isso eu não consigo fazer, que eu não tenho pessoal. Isso eu não consigo fazer, que não dá tempo. Isso... Mas sua equipe não está completa. Não está completa. Então, até o próprio profissional, às vezes, o trabalhador do SUS, que está acostumado com trabalhar nesse universo assim, de escassez, ele se acostuma com isso. E é isso que a gente não pode fazer. Então, por isso, daqui para frente, eu vou tentar tratar um pouquinho dos recursos humanos mínimos que tem que ter e da estrutura física mínima para a gente saber o que exigir, seja por órgão de fiscalização ou seja o trabalhador dessa unidade. Primeiro, o mais importante são os recursos humanos. Os recursos humanos acho que é o mais custoso, talvez seja, em qualquer política, né? Porque é uma despesa permanente, despesa não, é um investimento permanente, mas é o principal. A política de assistência social, talvez todas as outras, mas principalmente a política de assistência social, é operacionalizada por pessoas. O seu trabalho técnico pressupõe um profissional à frente para sua condução. A assistência não acontece sem equipe. Então, o recursos humanos é o fundamental. Eu só trouxe os recursos humanos aqui de CRAS, CREAS e Centros de População de Rua, porque seria uma coisa muito extensa. Mas existe a norma operacional básica de recursos humanos do SUS, que é a norma que determina qual recursos humanos, qual equipe, como deve ser composta as equipes. A norma é de 2005. Me corrija. 6. A norma é de 2006. A norma SUS RH. Então, alguns serviços surgiram após, algumas regulamentações, então tem questões mais à frente, mas ela dá assim, o básico, pelo menos. E aí ela diz lá, as equipes dos CRAS devem ser compostas conforme o número de famílias referenciadas, porque tem a ver com o porte da unidade. Então, uma unidade, para atender menos famílias, precisa menos equipe. Para atender mais famílias, mais equipe. Proporção óbvia. Então, se é um CRAS isso acaba acontecendo uma associação direta com o porte do município também, porque um município de grande porte, via de regra, ele tem muitos CRAS de referência para até 5.000 famílias. E um CRAS e um município menorzinho acaba implantando unidades pequenas. Se ele é um CRAS para até 2.500 famílias, ele tem que ter, no mínimo, 2 profissionais de nível superior, sendo um assistente social e um psicólogo. O Conselho Nacional de Assistência Social emitiu a resolução número 17 de 2000, quem sabe, não me lembro de cabeça, tem aqui. Vamos mais à frente. Resolução 17 de 2011, e essa resolução, depois a gente vai voltar,
diz lá que toda unidade de assistência social tem que ter, no mínimo, um psicólogo, um assistente social. Há uma outra resolução, essa mesma resolução 17 de 2011, ela diz também quais são as categorias profissionais que podem compor equipes técnicas